é o seguinte. Vamos aqui fazer um react da Laura Sabino. Esta comunista muito legal. E ela, como sou assim, né? Bater um papo aí sobre os rumos da internet. Aí tem toda uma questão aí que envolve também a economia, interessante que ela vai trazer. Curta esse vídeo, se você estiver curtindo. Se você não estiver curtindo, você curta do mesmo jeito, porque eu tô pedindo educadamente para que você ajude o meu canal. Se você gostou também, comente. Se você não gostou, comente do mesmo jeito, certo? Considere ser membro também para ajudar aqui o meu canal e você também ter conteúdos exclusivos. Beleza, gente? É isso que tu me mandou no zap, é meio tenso. Eu não tô muito um assunto meio cabuloso esse negócio. Talvez eu fale depois. Talvez. Ou não. Você sabe por quê, né? Mesmo que você disse, gatilho, né? Aí eu fico meio assim de falar essas coisas. Mas vamos falar sobre isso aqui. Vamos pro vídeo. Durante décadas, a gente aprendeu a desconfiar do cinema, da TV, do rádio e dos grandes jornais. A gente sabe que ali pouca coisa é espontânea, tudo é cuidadosamente roteirizado, enquadrado, editado e filtrado para você. Há sempre um dono, um interesse, uma distorção que muda de acordo com o que é necessário ser mostrado naquele momento. Tirar a gravata do colo, botar um pouco de suor com uma glicerinazinha e colocamos as pastas todas que estavam ali com supostas denúncias contra o Lula, mas as pastas estavam inteiramente vazias, com papéis em branco. Esse negócio aí, né? É o Boni, né? Não é o Boninho. O Boninho é o cara que trabalhava na Globo, não trabalha mais, que era o rei lá do Big Brother. Esse é o pai do Boninho, é o Boni pai. E tem isso daí, louco que isso daí é na própria Globo, né? Que ele deu uma entrevista dizendo que ele, né, preparou como o Collor iria para aquela fatídica, aquele fatídico debate lá com a pastinha. E mas história vocês já sabem, né? Fizeram uma edição no debate e ficou com a cara de que o debate estava ao vivo e não estava ao vivo. Eles editaram de uma forma para que favorecesse o Collor. E isso impactou de um jeito que até hoje o povo diz que o Lula perdeu por causa disso, né? O Lula perdeu por causa disso. Tem um trecho aí, disso daí que a Laura mostrou, que ele fala de glicerina, né? Aí ele fala, tem que até botar uma caspinha no ombro, mas o Collor é vaidoso, não quis. É uma loucura, velho. Enfim, foi bom ela botar isso aí. Denúncias contra o Lula, mas as pastas estavam inteiramente vazias, com papéis em branco. Agora, pense em um espaço realmente livre, sem dono, sem vigilância, onde qualquer pessoa possa criar, trocar informações, publicar e se conectar sem pedir permissão de ninguém. Um território sem ideologia dominante, sem filtro invisíveis, sem muros onde a verdade circula sem filtro. Esse era o mito vendido sobre a internet. Durante anos foi disseminado que o mundo digital seria a grande ruptura com os velhos monopólios da mídia. Lembra do discurso que bastava abrir um canal no YouTube para ser o dono do próprio meio de produção? Pois é, realmente teve quem acreditou naquilo e se deu muito mal, diga-se de passagem. Não, mas o Monark até hoje acredita que ele é dono do meio de produção, né? Se perguntar pra ele, ele vai dizer que ele é o dono. Ou então vai meter um migué, né? Ou então agora essa imagem aqui que ela botou. Meu Deus do céu. Eu produzo o vídeo, é foda. O Monark, ele acha que tá dentro de uma conspiração global, né? Onde ele é o herói e que todo mundo tá perseguindo ele porque ele é um grande salvador aí, né? Enfim. Eu vou trazer esse pauta pro Monark, ó. Vamos embora. E não dá pra negar, a internet realmente abriu portas, conectou gente que jamais se encontraria, criou novas formas de falar, de pensar, de viver. Só que enquanto muita gente repetia que no Brasil 7 famílias controlavam a mídia, a internet silenciosamente se tornou mundialmente controlada por ainda menos bilionários. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre como os bilionários arruinaram a internet e como um sonho de um espaço livre virou
criou o maior monopólio de comunicação da história da humanidade. Mas antes eu quero me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Laura Sabino. Para quem já me conhece, meu nome é Laura Sabino também. E eu sempre quero agradecer ao pessoal do Apoia-se aqui. Vocês têm visto como o canal tem melhorado, a frequência também, a qualidade do áudio, dos roteiros. Então tem que agradecer ao pessoal do Apoia-se que está proporcionando esse canal com a gente. Se você já é de casa, bora se inscrever no canal, seus arrombados, hypar, porque a gente tem um pacto de comentar. Rapaz, espera aí, deixa eu voltar aqui. Que está proporcionando tudo isso. E caso você tenha condições, entre no Apoia-se e vem ajudar a construir esse canal com a gente. Se você já é de casa, bora se inscrever no canal, seus arrombados, hypar, porque a gente tem um pacto. Rapaz, ela xinga os inscritos, né? Os possíveis inscritos, né? Será que ganha mais inscritos se xingar o público? É assim que funciona, né, gente? Não, a Laura Sabino, ela tá há muito mais tempo no meio do que eu, né? Será que se eu tratar mal o público ele curte mais? Se inscreve mais? Eu vou experimentar. Curta esse vídeo, seu cirominho, seu cirista. Ciristas, curtam. Vamos ver se funciona. Conheço. Mas eu não sabia que a Laura falava assim também, rapaz. Não sabia. Ou como diria a Cris Paiva, Salmonelli. Boa noite. Michel, daqui a pouco eu vou reagir o vídeo que você... O canal que você recomendou. Me xinga, né? Seu cirominho, cirista. Inspiração Tiago Santinelli. Ele chama... Fala seus lixos, eu lembro. O link do quadrinho nessa jeito trata o público assim também. Que eu acho engraçado. Eu não consigo não fazer isso com vocês. Faz isso não. Eu vou não. Eu não consigo não fazer nessas coisas. Me senti ofendido desinscrevendo o canal. Não, pera aí, rapaz. Não, vocês não são ciromínio não, pô. Ei, ciromínio eu peguei pesado. Se eu chamasse de lixo, que nem o Thiago faz, seria menos ofensivo, né? Ciromínio eu peguei pesado. Ei, Michel, peço escusas, viu? Peço escusas. É como se você falasse com alguém de amizade de longa data. É verdade. Aí é como... Me xinga de lagartixa, mas não tem... Escusas aceitas, beleza. Mas claro, eu não vou não xingar ninguém, não. Vou não. Vamos manter aqui o padrão, mas ver uma pessoa como a Laura xingando é legal. Xingue mais. De comentar no mínimo 3 vezes para fazer com que esse vídeo chegue até mais pessoas. E também... Eu gostei dessa, hein? Você aí que tá vendo no corte, comente 3 vezes, 5 vezes se você puder. 5 vezes se você puder. Mande foguetinhos, mande bandeirinhas, mande tudo. Mande seu like. Pra tentar fazer o canal chegar finalmente nos 300 mil, porque eu não aguento mais, gente. Enfim, sem mais eu aqui com meus 2.300, aguentando ainda. E muito feliz. Me ajudem a chegar nos 4.000. Eu cheguei no... Peraí, agora eu fico meio perguntando. Eu tô com quantos inscritos, hein? Peraí. Fiquei me... Peraí, que... Eu tô com quantos inscritos? Eu dizendo que eu tava com 3. Não, eu tô com 2.320. Eu perdi as contas, gente. Ó, por isso você tem que se inscrever pra me ajudar. A Laura, ela tá triste porque não chegou ainda nos 300 mil.
Eu quero chegar pelo menos nos 3. Ela quer chegar nos 300, eu quero chegar nos 3. Delongas, bora pro vídeo. Regra de proteção do Bolsa Família. Regra de proteção do Bolsa Família. Eu não tenho nem 200. Eu quero chegar nos 500, vamos chegar nessa meta. Aí fica competição de pobreza de inscritos agora. Quem tem menos? Laura Sabino com 250 mil. Eu tenho pouco inscrito. Aí eu com 2.300. Eu tenho pouco inscrito. Aí chegou o Pedro. Eu tenho, não tenho não sei quanto. Aí eu. E eu que tenho. Eita merda, poxa. Eu quero ter 666 inscritos. Filho de Belial. Mas a gente vai chegar sim, Pedro. Vamos bater sim as metas. É um processo, né? Eu, por exemplo, eu tô com 2.320 mais ou menos hoje. Mas demorou 6 meses pra bater isso. Que são 6 meses fazendo, né? E até que foi... Pra 6 meses tá bom, não tá não? Eu acho. Tá bom. É preciso voltar ao começo. A internet não nasceu em garagens de gênios solitários do Vale do Silício, mas como um projeto estatal com recursos do Pentágono. Pera aí, não. Quer dizer que a Laura Sabino tá dizendo que a internet não foi fruto do livre mercado? Não. Não é possível. Não. Tá errado isso. Eu tô chocado. Eu não tô debochando dela não, tá? Eu tô debochando da galera que acredita o contrário. Para ninguém pensar que eu tô debochando dela. Financiado principalmente pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Depois do lançamento do Sputnik pela União Soviética, o governo dos Estados Unidos concluiu que disputas internas entre setores militares, como Exército, Marinha e Aeronáutica, pela verba ali do Pentágono, estavam prejudicando o país na corrida espacial. Como solução, foi criada a ARPA, um escritório que fornecia concessões e contratos a universidades e empresas que apresentassem ideias e projetos considerados promissores. Foi desse ecossistema que surgiu a ARPANET. Ô Pedro, mas tem muita gente que acredita que é fruto do livre mercado, viu? Infelizmente tem gente que acredita, né? Tem um livro que eu pretendo trazer aqui, gente, que eu recomendo bastante. Vou até botar aqui, ó. Meu Deus, cadê? Aqui. Deixa eu botar aqui. Cadê? Meu Deus, o Estado Empreendedor. Esse livro aqui, ó. Imagens. Esse livro aqui. Peraí. Deixa eu botar a imagem, abrir a imagem, uma nova. Esse livro aqui, ó. Livro maravilhoso para vocês estudarem o assunto. De tudo que a Laura tá falando. Eu pretendo fazer uma live, inclusive, sobre esse livro. Vocês acham que seria interessante? Essa mulher é uma mulher neo-schumpeteriana. Muito top. Muito top mesmo. Ela fala, o pessoal fala que o iPhone é fruto de um gênio, né? É por isso que eu achei interessante trazer esse vídeo da Laura, eu ia dizer Laura Carvalho, Laura Sabino, porque dialoga um pouco com esse livro da Mariana Mazzucato, que eu pretendo trazer em breve, que ela fala, né? Olha, o pessoal fala como, por exemplo, se o iPhone tivesse sido fruto de um gênio incompreendido que foi o Steve Jobs, mas na verdade tem por trás
inúmeros anos de pesquisa no DARPA. Tem o touchscreen, veio de onde? Veio de pesquisa lá, financiado pelo Estado. A internet, fruto de coisa estatal, então veio o complexo militar. GPS também, foi tudo complexo militar. E tal coisa também, tal coisa também. O que é que o Steve Jobs fez? A ideia genial dele foi pegar tudo isso, e foi sim uma ideia genial para aquela época. E se eu juntar tudo isso num celular? Porra, virou o gênio da, né? Mas a ideia foi genial do ponto de vista empresarial, gente. Não é como se ele tivesse inventado essas coisas, né? Ele criou o conceito de se botar tudo num canto só. Isso sim foi genial, né? É aquela história. Aí vai o papo do empresário inovador e tal. Porque a inovação, ela não é literalmente você criar algo, criar tecnologia necessariamente do zero. Se você, isso que o Steve Jobs fez naquele momento, de pegar internet, touchscreen, GPS, sei lá mais o que, acesso a isso, acesso a aquilo, botar tudo num aparelho só, foi inovador. Tudo isso separado existia, mas tudo junto não. Tá ligado? Aí o cara, porra, virou um fenômeno do nada, do Neida. E aí, como a Apple sair na frente, por isso que tá aí até hoje, né? Aí, entende por que eu trouxe aqui a Laura Sabine? É um vídeo interessante pra gente puxar esse assunto. My computer in as the second one to be connected into the ARPANET, which went on to evolve into the internet, which is really kind of exciting. A ARPANET, precursora da internet, foi construído com dinheiro público em universidades públicas e privadas subsidiadas. Pesquisadores e laboratórios que viam nela uma forma de garantir comunicação segura em plena Guerra Fria. Uma das preocupações na época era criar um sistema que conseguisse resistir até mesmo a uma guerra nuclear. E essa corrida, gente, era muito grande. Tanto que em 1957, o soviético Leonid Klepsky desenvolveu vários protótipos. Não, peraí. Não. Laura, se você assistir esse vídeo, você inventou esse nome. Fala a verdade. Você inventou esse nome. Eu vou botar de novo. Eu vou botar de novo. Peraí. Nuclear. E essa corrida, gente, era muito grande. Tanto que em 1957, o soviético Leonid Klepsky desenvolveu. Não. Peraí, você inventou esse nome, né? Esse nome não existe, não é possível, pô. Leonid Klepsky. Tudo bem. Eu vou confiar que esse nome se pronuncia assim, tá? Eu vou confiar. Vários protótipos funcionais de telefones móveis. No começo, eles eram mega pesados, mas não precisavam de fios e já se conversavam com pessoas a quilômetros de distância. E em 1961, sua criação já tinha evoluído de forma impressionante. Os aparelhos... Muito meme do Faustão. Qual meme? Qual meme do Faustão? O erro esse. Não, mas brincando assim, porque é engraçado o sobrenome, né? Scamas. Eu não saberia pronunciar. Eles já cabiam na palma de uma mão, pesando cerca de 70 gramas. Discava e tinha uma estação base. Ele também já apontava que o produto poderia crescer de forma escalável, com redes públicas distribuídas e conectados a um protocolo baseado na rede galáctica formulado por JCR Liqueled, ou seja, algo que vislumbrava smartphones naquela época. Desde então, pesquisadores... Não, é um detalhe aí que traz, né, esse negócio do livro da Mariana Mazzucato. Inclusive eu vou deixar aqui no link da descrição. Se entrar na descrição desse corte, vai estar lá, livro citado. Aí eu vou botar o link, caso você queira ler. E vai ser o link meu da Amazon Afiliado. Se você clicar e comprar, eu ganho uma comissão, mas você não paga nada mais por isso, tá? Só para que fique claro. Mas você ajuda o meu canal. O que eu queria dizer mesmo? Sim, que aí, pra você ver,
várias tecnologias surgiram por causa de guerra. Algumas por pura curiosidade. Pura curiosidade. Por exemplo, aquele negócio do elevador. Isso aí eu vi o Sérgio Foguetes falando, né? Nem sabia, depois fui procurar pra ler também. Que aquele negócio que o Einstein ganhou o Oscar, ganhou o Nobel de Física. Que ele fez um negócio lá, eu não vou saber explicar, que eu não sou bom de física. Mas o que ele ganhou de Nobel de Física, basicamente serviu pra quê? Para que quando a gente botasse a mão no elevador, o elevador batesse e voltasse e não decepasse a nossa mão nem nosso braço. Aí você vê assim que às vezes tem certas coisas da ciência que parece que não tem serventia nenhuma, até que você acha uma serventia, né? E ninguém faz certas coisas no meio da ciência, principalmente no meio militar aí, pensando que futuramente isso vai virar para a população. Ninguém vai fazer especificamente pensando nisso, né? Ninguém vai fazer especificamente pensando nisso. Mas acaba que vira. Por isso que eu falo que tecnologia militar é importante o investimento. É um dele falando de um nome de um participante do sorteio. E não lembro não disso. Só que o sobrenome era um alemão. Foi engraçado esse nome do cara. Construíram protocolos abertos como TCP/IP que permitiam que qualquer máquina em qualquer lugar se conectasse. No final dos anos 70, a National Science Foundation percebeu que a ARPANET estava tendo um impacto gigantesco na pesquisa científica, mas tinha um problema. Seu controle pelo Departamento de Defesa impedia o acesso de instituições que não eram militares. A principal tentativa de solução foi criar a Computer Science Network, que integrava departamentos de ciência da computação aos laboratórios de pesquisa da ARPANET lá nos anos 80. Nos anos 80, a NSF avançou ainda mais ao criar uma forma de rede aberta, mais uma vez com forte investimento estatal e público, universidades e subsídios. A internet se expandiu e se aperfeiçoou. O código era aberto, o protocolo padronizado e qualquer pesquisador ou estudante podia contribuir com ideias e ferramentas. Foi nos anos 90 que a NSF começou a buscar fontes de financiamento fora do governo. Eles conseguiram formar uma empresa sem fins lucrativos, a ANS, que representou o primeiro passo em direção ao que seria a internet comercial. Quando a internet começou a se popularizar, os provedores comerciais estavam nascendo, mas a espinha dorsal, para deixar de forma mais clara, da rede permanecia pública e aberta. Só que, à medida que se popularizou, ela passou por um processo acelerado de privatização. Empresas começaram a comprar e ocupar os espaços mais rentáveis da experiência digital. Mecanismo de busca, rede social, publicidade, hospedagem, infraestruturas, lojas de aplicativo e navegadores. O que antes era uma rede aberta virou um conjunto de jardins murados, cada um controlado por gigantes corporativos. Hoje, poucas empresas como Google, Meta, Amazon, Apple, Microsoft controlam a maior parte das rotas por onde circulam informações, dinheiro e atenção. Mas exatamente. Aí por isso que eu trouxe também outro papo aqui, né? Você olha, mas é um espaço livre, Mas aí se a gente pega aqui, por exemplo, tudo, cadê? Deixa eu pensar aqui, de comprar alguma coisa, sei lá, eu quero comprar armário de cozinha. Armário de cozinha. Aí o que aparece aqui, gente? Produtos patrocinados. Teoricamente, era para aparecer aqui o quê? Os produtos mais buscados, né? Não é isso? Era para aparecer os produtos mais buscados. Mas o que aparece em primeiro? Os produtos de quem paga mais. Aí de repente, né? O que a Laura Sabino traz? De repente uma coisa que era uma ideia de, olha, na verdade, a gente tem aqui uma nova forma para botar não sei o que. Não, na verdade,
é um espaço que todo mundo vai usar, mas que vai aparecer quem tem dinheiro, né? Aí quando chega mais embaixo, resultados patrocinados, aí aparece mais resultados patrocinados. Mas aqui, quem tá aparecendo aqui é o que paga mais, né? Magazine Luiza tá aparecendo em primeiro, ela pagou mais. Entendeu? É interessante isso que ela traz. As primeiras foram Microsoft e a Apple. Isso. Digita feminismo no Google pra ver o que acontece. Deixa eu ver aqui. Feminismo, né? Peraí, deixa eu ver se eu adivinho. Vai aparecer primeiro lugar alguma coisa do Brasil Paralelo, é isso? Não me diga não, deixa eu só descobrir. O feminismo... Não apareceu nada patrocinado, que milagre. Apareceu algo do Gemini. O feminismo é um movimento social, político, filosófico que busca igualdade, pipipipopopó. BBC, feminismo. Eu fiquei com medo de aparecer aqui, mas apareceu. Brasil Paralelo. Apareceu embaixo, mas apareceu. Brasil Paralelo. Que bom que eles não têm dinheiro suficiente para aparecer em cima, né? Que bom, que bom. Antes aparecia, ó, tá vendo? Mas pode ser que não esteja aparecendo pra mim, né? Talvez se você botar aí apareça, porque às vezes aparece diferente pra cada um, né? Que ele também tem esse negócio também, né? Às vezes uma coisa aparece pra um, não aparece pro outro e tal. Mas por que isso destruiu a internet? Você já deve ter ouvido falar que ter dinheiro na caderneta de poupança é uma besteira. Talvez você ainda tenha dinheiro na caderneta de poupança. Ou Eu acho que estão mais em propaganda no YouTube. É, pode ser. Pode ser, porque aí prende a atenção de quem vai pegar, né? Em outros países isso foi privatizado ou é uma concessão de alguma coisa, mas o acesso continua livre. O que foi criado foi uma infraestrutura para a galera começar a acessar. Aham. Tem um texto do Karl Marx que é um clássico, onde ele escreve sobre o cercamento no debate do roubo de lenha. E Lá vem os comunismos. Ih, começou a lacração. Começou a lacração, gente. Já começou a lacração, esses negócios de falar de Karl Marx, né? Daqui a pouco tava falando o quê? De igualdade social. Meu Deus, eu sabia que não dava pra confiar na Laura Sabino. Mas vamos lá. ele descreve um processo histórico em que os espaços antes comuns e públicos, como florestas, campos e áreas de uso coletivo, passaram repentinamente a serem privatizados. Aquilo que durante séculos se podia coletar lenha caída, onde se podia pastorar animais ou simplesmente circular livremente, virou propriedade exclusiva dos novos donos de terra, que inclusive iriam usar o espaço para construir fábricas privadas. Não é apenas uma mudança jurídica, há uma mudança no modo de existir. O camponês, que antes caminhava pela mata, passa a ser considerado criminoso por realizar exatamente as mesmas ações que sempre fez. O cercamento não só cercou a terra, mas obrigou esses camponeses trabalhadores a se adaptarem a um sistema. Boa parte teve que se submeter a trabalho nessas fábricas. Algo interessante a se falar disso. Desse livro Os Despossuídos, né? Eu tenho esse livro, mas eu tenho por métodos revolucionários, eu não tenho ele para Kindle ou para o físico, que dá para traçar um paralelo desse Os Despossuídos com o que aconteceu aqui no Brasil com a Lei de Terras, né? É literalmente o que a Laura na rua aí do que Karl Marx fala. O que aconteceu? Antes de se ter a Lei de Terras, que é basicamente que formalizou os grandes latifundiários nesse país. Eu sei que é mais complexo que isso, né? Só para falar aqui em um minuto. Antes, a galera que era... até a galera que era escravo, vamos dizer, escravo forreado e tal,
ou que não fosse escravo, fosse um imigrante que estava por ali e tal, ele conseguia chegar, pegava aqui uma terra, tinha até escritura e tal, não sei o que, e o cara conseguia a terra dele. Aí de repente você tem até os registros disso nos anais do Congresso, pô, que os caras dizendo assim, ó, a gente tem que fazer alguma coisa, porque senão tá chegando algum momento que vai acabar, né? A galera sabia que ia acabar a escravidão, e eles não queriam que os pretos do Brasil tivessem acesso à terra. Eles queriam facilitar a grilagem, velho. Aí o que aconteceu na Lei de Terras foi uma grilagem legalizada, tá ligado? Aí o que aconteceu, a Lei de Terras basicamente... eu posso fazer um vídeo só sobre isso depois, uma live, né, falando sobre isso. É um assunto muito complexo pra se discutir assim, tá ligado? Mas o que aconteceu com a Lei de Terras basicamente foi assim: preto não vai poder mais ter terra. Beleza? Só nós é rico. Basicamente foi isso que aconteceu. Inclusive, diga aqui se você quer que eu faça alguma live puxando mais aí, que aí vocês estão entendendo que o vídeo da Laura Sabino dá pra linkar várias coisas, né? Dá pra linkar várias coisas. Mas bate ou não bate? É literalmente isso que a Laura Sabino falou aí. Aconteceu aqui também, né? A internet nunca foi acesso público, esse é o ponto. Não, mas o ponto que... O que eu entendi que ela tá querendo dizer é que a internet surgiu como um movimento que se vendia algo que era pra todo mundo, entendeu? Eu entendi isso. Tanto que só bem depois de um boom da internet, quando apareceu a internet escada, que começou as pessoas não ricas a terem acesso à internet. Isso. Mas eu acho que que ela tá querendo dizer, a Laura, que a internet era vendida como... E até hoje eu escuto esse papo, né? Que é um espaço público onde todo mundo pode fazer qualquer coisa e tal. Boa noite, pequenos petistas, como é que vocês estão? Tudo bem, Marlos? É verdade. Semelhante ao que ocorre hoje no ambiente digital. Sim, eu dei toda essa volta para falar disso. A internet, em seus primórdios, era um grande espaço comum, imaginado como um território de compartilhamento. As Big Techs construíram suas terras muradas, ambientes digitais que se apresentam como praças públicas, mas funcionam como shoppings privados. Esses proprietários digitais figuram entre os indivíduos mais ricos do planeta, acumulando fortuna superior ao orçamento de muitos países. As Big Techs fazem lobby, financiam campanhas políticas como de Trump, fecha acordos milionários, tem relação com chefes de estados para lucrar com guerras e além de possuir mais dados sobre pessoas do que qualquer estado-nação da história. Para vocês terem ideia, o buscador do Google concentra mais de 85% das pesquisas feitas no planeta. E eles não querem ser regulados, né? Detalhe, né? Margem que nenhum monopólio clássico como de petróleo, telefonia, eletricidade chegou perto de alcançar. Em termos históricos, isso significa que nativos digitais, praticamente de todos os países, cresceram acreditando que pesquisar e googlar são a mesma coisa. Se no começo o Google era muito ligado a essa ideia de pesquisa, hoje a empresa faz o contrário. Pega conteúdos produzidos por outros sites, gera um resumo por inteligência artificial e mostra tudo direto na própria página de busca. Assim, a maioria das pessoas nem clica em sites ou pesquisas, algo devastador para sites menores que exigem mais pesquisa e apuração e dependem desses cliques para sobreviver. E quando alguém resolve procurar informações clicando em sites, o que vai definir quem fica primeiro por último não é a confiabilidade e o rigor, mas sim o dinheiro. Sim, o Google coloca em primeiro nas pesquisas os sites que pagam mais, independente da qualidade da informação. Eita, peraí, ela botou alguma...
Ela botou alguma coisa ali do o que é comunismo e socialismo. Caramba, velho, Gazeta do Povo. Será que ainda tá? Deixa eu ver. O que é comunismo e socialismo? Será que ainda tá? Ah, aí o Gemini comeu aqui, ó. No momento pra mim não tá. Mas aqui tá bem ranqueado, ó, o Gazeta do Povo. O Gazeta do Povo tá quase no topo. É porque agora com o Gemini, às vezes ele não aparece em cima, né? Pô. Se eu botar só o que é comunismo. Geralmente agora pra mim tá aparecendo assim. De Gemini. Mas o Brasil, ó, o Brasil Paralelo já aparece aqui em segundo, velho. Em terceiro, né? Que tem aqui o Wikipedia, mas em terceiro, caralho, velho. Que merda da porra, né? Quem tem dinheiro sai na frente, exatamente. Nas pesquisas os sites que pagam mais, independente da qualidade da informação. Vocês já devem ter visto vários políticos dizendo para eleitores darem um Google. Dá o Google em casa. Isso acontece justamente porque eles sabem o que aparecerá nas primeiras buscas, já que parte das campanhas políticas tem sido comprar bons posicionamentos de palavras-chave no Google. Outra coisa que nós precisamos falar é sobre os anúncios. Dos anos 2000 para cá, a forma como os anúncios circulam na internet, mesmo em sites menores, também mudou muito, mas segue sendo dependente de número de acessos e de interações, o que faz com que o modelo atual do Google sufoque os pequenos. 90% desse tipo de anúncio na internet são do Google hoje em dia. E se você tem um site e não coloca os anúncios do Google ali, quando alguém vai procurar pelo seu site lá no buscador do Google, provavelmente não vai encontrar, vai ficar enterrado lá dentro da busca do Google. Isso porque mesmo quando uma situação usa, sei lá, a Google AdSense, ela ainda está presa, já que a empresa domina todo. Meu Deus, tem pra criança? Isso aí eu não sabia, não. Isso aí eu não sabia. Peraí, desculpa aí. Deixa eu voltar aqui. Porra, tem que ter cuidado nesses filmes, né? Eu sem querer pausei num frame horrível. Eu não sabia não dessa, não. Vocês sabiam, mas vocês sabiam de tudo aí que a Laura trouxe? Vocês estavam ligados sobre tudo, que era o teor de tudo? Que às vezes a gente sabe um geralzão, mas algumas coisas específicas não, né? Falem aí pra mim se vocês sabiam. E as coisas que eu falei, vocês sabiam também? Comentem aí.